Bom dia, gente. Vamos lá, tô só esperando o pessoal entrar aí, pegar a conexão, tá? Tô só esperando o pessoal pegar a conexão para vocês entenderem direitinho como é que vai ficar. Só aguardando a galera entrar aí. Vamos lá. Então vamos nessa. Beleza, galera? Bom dia. Bom dia, vamos lá para a gente poder conseguir aqui continuar algumas coisas que a gente já havia programado, tá? Olha só, o que eu vou falar para vocês agora? A gente vai começar aqui a falar sobre uma classificaçãozinha em relação às heranças, tá? A gente vai começar aqui a falar um pouquinho sobre heranças. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte: nessa parte de genética, quando a gente vai trabalhar com tipos de heranças, a gente tem que entender algumas situações que são situações básicas, beleza? Tipos de heranças, a gente precisa entender algumas situações básicas. Existem várias maneiras de a gente fazer a classificação das heranças. Várias maneiras de a gente fazer a classificação. E uma delas é a gente analisar em que tipo de cromossomo o gene que eu estou trabalhando nessa herança ele vai estar presente. Então a gente vai pegar, por exemplo, aqui uma célula humana. Quando a gente pega um indivíduo humano que é diploide, esse indivíduo, vamos pegar um homem, tá? Vamos pegar aqui um homem, ele é um ser humano do sexo masculino e ele apresenta 46 cromossomos. Só que dentro desses 46 cromossomos, um é X e o outro é Y. Então, o que a gente precisa entender? Essa representação aqui, ela pode ser feita de diferentes maneiras. Ó, essa representação aqui, ela precisa ser feita de diferentes maneiras. Então, o que vai acontecer aqui na hora que nós vamos trabalhar com essa representação? A gente pode identificar isso aqui da seguinte maneira. Eu posso dizer para vocês, eu posso representar isso aqui de três maneiras diferentes, tá? Quais seriam essas três maneiras diferentes? Eu posso dizer a vocês que são 46 cromossomos, como a gente está representando, vírgula, XY. Eu posso representar isso como sendo 44 cromossomos autossômicos mais X e Y. Ou eu posso dizer que são 22 pares de cromossomos autossômicos, quando eu coloco A, são 22 pares de cromossomos autossômicos mais X, Y. É isso que a gente vai encontrar aqui, beleza? Então, o que eu quero que vocês deem conta? Que os cromossomos são cromossomos diferentes. A gente está trabalhando com cromossomos autossômicos e a gente também está trabalhando com cromossomos sexuais. Então, existem aí cromossomos autossômicos e existem aí também os cromossomos sexuais. Aí eu quero que vocês entendam a seguinte situação. Na hora que a gente vai trabalhar com esses cromossomos, quando eu digo que existem cromossomos autossômicos, ó, são esses cromossomos que a gente está representando aqui. Esses cromossomos, eles são do mesmo tipo, ó, eles são do mesmo tipo e do mesmo tamanho. Então, quando a gente vai trabalhar com eles, eles são dois cromossomos aqui que vão estar aos pares e eles são do mesmo tipo e do mesmo tamanho. Esses cromossomos aqui foram aqueles cromossomos que nas heranças nós trabalhamos o tempo inteiro chamando eles de homólogos. Nós trabalhamos o tempo inteiro chamando eles de cromossomos homólogos. Então esse é um ponto extremamente importante que a gente tem que entender aqui. Bom, quando a gente trabalha com cromossomos homólogos, o que é que vai acontecer? Eles são do mesmo tipo, do mesmo tamanho, e eles carregam genes para as heranças autossômicas, beleza? Então, nesses cromossomos aqui, a gente tem um par de homólogos. A gente utiliza essa nomenclatura homólogos porque eles são idênticos, né? Todas as heranças que a gente trabalhou até agora, os genes eles estavam localizados em cromossomos como esse. Agora, nós vamos entrar numa outra parte, que é uma parte onde a gente vai trabalhar com o cromossomo X
e nós vamos trabalhar com o cromossomo Y. Só que quando a gente trabalha com os cromossomos X e Y, esses cromossomos eles não são homólogos. A gente chama eles de cromossomos do tipo heterocromossomos. Também chamamos eles de alossômicos ou simplesmente de cromossomos sexuais. Por que a gente vai utilizar essa nomenclatura? Porque como vocês podem perceber aqui, o cromossomo X ele é maior que o cromossomo Y. Então, como vocês podem perceber aqui, o cromossomo X ele é maior que o cromossomo Y. Então, o que eu quero que vocês entendam? Agora, na hora que eu chego aqui, ó, e analiso esse locus, vamos supor que aqui fosse cor dos meus olhos. Aqui do lado, no cromossomo homólogo, eu também teria um alelo correspondente. Eu teria um locus correspondente, porque ó, esse locus que eu tenho aqui é o mesmo locus que eu tenho do outro lado. Então, se eu venho procurar aqui cor dos meus olhos, aqui também são genes para a cor dos meus olhos. Se eu vou procurar aqui o gene que produz uma substância X, aqui também é o alelo ou o locus, né, para esse mesmo gene. Então, eu tenho locus correspondentes. Eu vou trabalhar com genes alélicos. O que vai acontecer agora? Nesses heterocromossomos, existem momentos em que há regiões dos cromossomos com partes homólogas. Então, eu posso procurar um gene aqui e eu encontrar um alelo desse lado. Mas, gente, isso não é no cromossomo todo. Porque, por exemplo, quando eu venho procurar um gene aqui, não tem correspondência no outro cromossomo. Quando eu venho procurar, por exemplo, um gene aqui, não tem correspondência nesse outro cromossomo. Então, quando a gente trabalha com cromossomo X e cromossomo Y, existem regiões diferentes. A gente vai estar agora destacando quais seriam essas regiões e a partir dessas regiões nós vamos ter heranças diferentes. Então, o propósito da gente trabalhar aqui agora é nós entendermos que existem regiões diferentes nesses cromossomos, que são chamados de heterocromossomos, cromossomos alossômicos ou ainda cromossomos sexuais, beleza? Então, olha só, o que nós vamos entrar agora é justamente nos padrões de herança que nós temos para fazer a diferenciação desse tipo de situação, beleza, gente? Então, olha só, eu vou apagar aí para a gente entrar agora nos cromossomos sexuais, tá? Já entendemos que a herança pode ser autossômica e vamos agora ver nos cromossomos sexuais como é que essas heranças podem se portar. Então, ó, eu tenho aqui o nosso próximo tópico, que é o tópico 2. E para esse tópico 2, o que é que a gente vai ter? Nós vamos ter aqui falando apenas sobre os cromossomos alossômicos ou cromossomos sexuais, beleza? Eu posso usar a expressão cromossomos sexuais, posso usar a expressão alossômicos ou ainda heterocromossomos. Aí eu quero que vocês entendam o seguinte. Nós vamos ter aqui o cromossomo X, ok? Nós vamos ter aqui o cromossomo X. E esse cromossomo X, ele é maior que o cromossomo Y, beleza? Nós temos aqui, gente, ó, o cromossomo X e nós temos aqui o cromossomo Y. Os cromossomos X e Y, eles são diferentes. Por isso eu não posso classificá-los como homólogos, tá? Nós não temos como fazer a classificação deles em homólogos. Eles são o quê? Heterocromossomos, cromossomos alossômicos ou cromossomos sexuais. Só que eu queria que vocês entendessem que existem duas regiões nesses cromossomos. Existe essa região aqui e existe a outra região. Nessa região, gente, ó, nessa região aqui, ó, essa região, ela é uma região que nós chamamos de homóloga. E essa outra região aqui é a região que nós vamos chamar de heteróloga. Então eu quero que vocês entendam o seguinte, ó. Existe essa região 1 desses cromossomos, existe essa região 1 desses cromossomos, e existe essa região 2 aqui. Só que existe a região 2 do cromossomo X e existe a região 2 do cromossomo Y, beleza? Que são essas partes aqui sem homologia. Aí a primeira coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte, ó. Existe essa partezinha aqui que eu estou colocando de laranja, tá? Ó,
essa partezinha aqui que eu estou colocando de laranja, e existe essa partezinha aqui, ó, que eu coloquei de rosa, ok? Essa partezinha aqui que eu coloquei de rosa. Eu quero que vocês entendam o seguinte: essa partezinha aqui é a parte que está de rosa. Essa região é uma região que existe homologia entre os dois cromossomos. Então a gente diz que essa região aqui é uma região homóloga. É uma região com homologia, beleza, gente? Então, ó, essa região aqui é uma região homóloga, é uma região onde nós vamos ter homologia. Esse é um ponto. O que acontece? Todos os genes que estão localizados nessa região homóloga, eles podem aparecer em homens e em mulheres, na mesma frequência, ok? Aí o que é que vai acontecer? Os genes que estão nessa região, nós vamos dizer que se tratam de genes responsáveis por um tipo de herança chamada herança parcialmente ligada ao sexo. Herança parcialmente ligada ao sexo. Prestem muita atenção. Parcialmente ligada ao sexo. Quando a gente trabalha com uma herança parcialmente ligada ao sexo, essa herança ela também é chamada de pseudo-autossômica. Ela é uma herança chamada de pseudo-autossômica. Ela ocorre em homens, ocorre em mulheres com a mesma frequência, mas ela está no cromossomo X e no cromossomo Y. Beleza, gente? Elas vão estar no cromossomo X e no cromossomo Y. Aí o que é que eu quero que vocês entendam? A partir do momento que a gente entende isso, tem que ficar claro que os genes que a gente vai trabalhar nos cromossomos X e nos cromossomos Y, eles não são representados do mesmo jeito que as heranças autossômicas. Então, toda vez que eu for trabalhar com uma herança aqui, eu preciso identificar os genes no cromossomo X e no cromossomo Y. Então, por exemplo, vamos supor que eu falar sobre uma herança qualquer, determinada por um gene dominante, né? Antes, como é que a gente fazia os cruzamentos? Ah, eu tenho um homem que é azão azinho, que vai cruzar com uma mulher que é azão azinho. Agora eu não posso fazer desse jeito, beleza? Agora eu tenho que identificar assim, ó. Eu tenho um homem que é, por exemplo, X azão, Y azinho, e eu tenho uma mulher que é, por exemplo, X azão, X azão. Para não ter erro na hora de fazer as contas, eu tenho que identificar se os genes estão no cromossomo X ou no cromossomo Y, porque isso aqui vai fazer toda a diferença na hora dos cruzamentos. Como está na região homóloga, e essa região homóloga ocorre tanto no X quanto no Y, então está na região homóloga do X e no Y, essas heranças aqui são heranças que acontecem em homens e também acontecem em mulheres. E eu já tenho que simbolizar o gene localizado em cima do cromossomo, beleza? Nessas heranças sexuais, a gente não usa mais o azão e o azinho puro. Eu tenho que identificar se esses genes estão localizados no cromossomo X ou se esses genes estão localizados no cromossomo Y. Eu não posso usar apenas o azão e o azinho. Pronto. Isso aqui, em todo tipo de prova que vocês encontrarem, praticamente são questões teóricas que ele vai te perguntar. O que é uma herança pseudo-autossômica ou herança parcialmente ligada ao sexo? Você vai responder. É a herança onde os genes estão localizados na parte homóloga dos cromossomos X e Y, beleza? Como se representa essa herança? Você vai representar tanto colocando o gene no X como no Y. Ponto. Se for algum cruzamento, por exemplo, cruzei aqui esses dois indivíduos, X-azão com X-azão, 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 é uma menina, azão, azão, beleza? Y-azinho com X-azão, XY é homem, vai ser um homem heterozigoto, ok? Faz o cruzamento do jeito normal. Bom, na parte heteróloga, o que a gente vai encontrar aqui? Essa parte heteróloga é uma parte que nós chamamos de região sem homologia. Então, essa região aqui é a região que nós chamamos de região heteróloga. Os genes que estiverem nessa região heteróloga
são genes de uma herança chamada sexual, beleza? Só que o que vai acontecer? Eles podem estar na região 2 aqui, ou na região 3. Eles podem estar no X, ou eles podem estar localizados no Y. Aí eu quero chamar a atenção de vocês para um detalhe. Se porventura esses genes estiverem localizados no cromossomo Y, o que é que vai acontecer? É um tipo de herança que só vai poder acontecer em homens, porque apenas os homens vão apresentar o cromossomo Y. E aí, gente, quando a gente trabalha com o cromossomo Y, a herança que nós vamos trabalhar aqui é chamada de herança restrita ao sexo, também conhecida como herança holândrica. Herança restrita ao sexo ou herança holândrica. Gente, herança restrita ao sexo ou holândrica, ela é exclusiva de indivíduos do sexo masculino, beleza? Somente homens vão poder apresentar essa herança. Então nós temos aqui, ó, herança restrita ao sexo, também conhecida como herança holândrica. Essa herança só afeta homens. Se eu tiver o gene, todos os meus filhos do sexo masculino vão ter. Se eu tenho esse gene, eu herdei obrigatoriamente do meu pai, porque o meu cromossomo é o cromossomo Y que veio do meu pai. Vale a pena também a gente destacar o seguinte: a partir de agora nessas heranças, a gente está trabalhando com os cromossomos X e Y. Se nós estamos trabalhando com meninas, ó, se nós estamos trabalhando com meninas, as meninas são XX. As meninas herdam um X do pai e um X da mãe. Mas se nós estamos trabalhando com meninos, os meninos são X, Y. O que acontece com X e Y? A partir do momento que esses meninos são XY, um X obrigatoriamente veio da mãe e o Y veio do pai. Então, ó, numa herança parcialmente ligada ao sexo, meninos e meninas podem herdar o gene em questão, tanto do pai quanto da mãe. Numa herança restrita ao sexo ou holândrica, os meninos obrigatoriamente herdaram o gene de quem? Do pai, porque o Y só pode ter vindo do pai. Beleza, gente? Mas às vezes, o gene está localizado no cromossomo X. E quando ele está localizado no cromossomo X, ele pode afetar homens e também pode afetar mulheres. Como ele pode afetar homens e mulheres, o que é que vai acontecer? Essa herança é chamada de herança ligada ao sexo. Ela é chamada de herança ligada ao sexo. Aí o que é que acontece? A parte teórica, ela vai se encerrar aqui. Nós vamos abrir agora um tópico só para falar sobre herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo, ela pode acontecer em homens, pode acontecer em mulheres, mas como ela vai poder ser dominante ou recessiva, nós vamos ter algumas características que são importantes e que devem ser levadas em consideração quando a gente trabalha aqui. Então, eu vou só sair um pouquinho da tela para deixar a imagem para vocês. E nós vamos abrir um próximo tópico aqui só para falar sobre herança ligada ao sexo e fazer alguns exemplos sobre essa temática. Então vamos lá, galera. Nós vamos agora para o tópico 3 aqui, que vai ser só sobre herança ligada ao sexo, beleza? O tópico 3, que a gente vai fazer aqui agora, é só sobre herança ligada ao sexo. Então vamos lá. Ó, já combinamos. E se essa herança, ela é uma herança ligada ao sexo, ó, se ela é ligada ao sexo, nós vamos entender que esses genes estão localizados no cromossomo X, beleza?
Então tem que ficar claro que o gene vai estar localizado na porção que não homóloga, ó, na porção não homóloga. A gente pode dizer não homóloga ou heteróloga, beleza? Não homóloga ou heteróloga do cromossomo X, beleza? O gene em questão está localizado aqui. Aí o que é que eu quero chamar a atenção de vocês? Essa herança, ela pode ser dominante ou ela pode ser recessiva. Vamos começar com um exemplo de herança dominante, beleza? Vamos começar com um exemplo de herança dominante. Olha o que eu quero de vocês. O exemplo de herança dominante que a gente vai trazer aqui para vocês é um exemplo que nós chamamos de raquitismo. Gente, presta atenção. Quando a gente vai trabalhar com raquitismo, é uma herança onde as pessoas têm problema de formação óssea. E se ela é dominante, eu vou indicar que está no cromossomo X, beleza? E vou colocar aqui o gene dominante. Aí vocês vão entender a importância disso, ok? Vamos supor que eu fizesse um cruzamento aqui entre uma mulher que é raquítica e é heterozigótica, beleza? Vamos cruzá-la aqui, só para a gente entender direitinho como é que funciona a herança, com um homem que é normal, ó, que é normal. Gente, primeira coisa que eu quero que vocês entendam. Eu tenho uma mulher heterozigótica e eu tenho um homem normal. Como neste caso, a herança é dominante, essa mulher heterozigótica, percebam que essa mulher heterozigótica, ela vai ser uma mulher raquítica. Ó, ela será uma mulher raquítica, ela tem raquitismo. Esse homem aqui, ele é um homem normal. Percebam que ele é um homem normal. O que é que eu quero que vocês entendam? A partir de agora, eu não vou fazer como antes. Por exemplo, antes eu ia perguntar assim, do cruzamento de um indivíduo azão-azinho com outro azão-azinho, qual a chance de sair alguém afetado que fosse menina? Por exemplo, se a herança fosse recessiva, eu ia dizer que a chance de sair azinho-azinho seria 1/4, e eu iria multiplicar pela chance de ser menina, que seria o quê? 1/2. Eu não vou fazer desse jeito. Isso eu faço para heranças autossômicas. Nesse caso, a herança é ligada ao sexo e ela é dominante. Como nesse caso, a herança é ligada ao sexo e ela é dominante, eu tenho que identificar os genes nos cromossomos sexuais. Vejam que essa mulher é heterozigótica e o homem, como só tem um cromossomo X e esse gene não tem alelo no Y, a gente vai usar a expressão M, esse M significa metade, tá? M zigoto. Nós estamos trabalhando aqui com o caso de um indivíduo que vai ser M zigoto, beleza? Então, esse é o ponto que a gente precisa entender aqui. Fechado, gente? Esse é o ponto que a gente precisa entender. Bom, feito isso aqui, o que eu quero que vocês entendam, né? Nós vamos trabalhar com essa conjuntura e nós vamos fazer o cruzamento. Então, na hora que a gente fizer o cruzamento, ó, se essa mulher mandar o XRzão e esse homem mandar o XRzinho, eu já tenho aqui, ó, XRzão, XRzinho. Eu já sei que é uma menina heterozigótica e raquítica, já que a herança é dominante, beleza? Mas se essa menina mandar o XRzão e esse rapaz mandar o Y, a gente já sabe que nós vamos ter aqui, ó, um menino raquítico, XY é menino. Na hora que eu mando o XRzinho com XRzinho, eu tenho aqui, ó, XRzinho, XRzinho. Isso aqui é uma menina normal, já que a herança é dominante. E nós poderíamos aqui, gente, ó, ter XRzinho Y. XRzinho Y é o que? É um menino, só que é um menino normal, já que o raquitismo é uma herança dominante. Então, heranças dominantes ligadas ao sexo, os genes estão localizados na parte não homóloga ou parte heteróloga do cromossomo X, e é assim que a gente vai fazer os cruzamentos. O exemplo clássico aqui de herança dominante é o raquitismo, ok? O exemplo clássico de herança dominante que a gente vai ter aí é o raquitismo. É assim que a gente vai fazer. E temos também uma outra situação, que é quando a gente está trabalhando não com heranças dominantes,
mas sim coheranças recessivas, tá? Não coheranças dominantes, mas sim coheranças recessivas. Eu quero que vocês entendam o seguinte: quando as heranças forem recessivas, já vou dar uma dica para vocês aqui, ok? Essas heranças, elas são mais frequentes, em indivíduos do sexo masculino. Vocês vão entender já. Essa herança, quando ela é recessiva, ela é mais frequente em indivíduos do sexo masculino. Por quê? Vamos começar aqui pelos exemplos, tá? Exemplos aqui de heranças com essa característica. Eu poderia citar para vocês daltonismo, que é problema na distinção de cores, hemofilia, que é problema na coagulação, distrofia muscular, adrenoleucodistrofia, que é problema na baía de Mendel. Várias doenças a gente poderia citar. Eu vou pegar o daltonismo, tá? E eu vou fazer um pedido para vocês. O segredo é a leitura e entender os macetes de fazer a questão. O outro segredo é quando for, por exemplo, assim, um caso de hemofilia, né? Que o indivíduo ele dificilmente chega à fase reprodutiva, dependendo da situação. Você tem que ler o contexto para entender se aquele indivíduo vai chegar à idade adulta, para saber se ele vai reproduzir. Então, isso é sempre muito importante. Eu vou pegar um exemplo clássico, envolvendo aqui o daltonismo, para a gente ver como faz as contas e entender esse assunto aqui. Ó. Quando nós falamos sobre daltonismo, ele é uma herança recessiva. Eu vou colocar aqui ó, o gene XDzinho, ok? Esse gene XDzinho está aqui. Eu vou colocar agora o cruzamento de uma mulher que é XDzão, XDzinho, com um homem que é XDzão Y. Gente, como o daltonismo é uma herança recessiva, a gente percebe que essa mulher ela é normal e que esse homem também é divisão normal. Prestem muita atenção no que eu vou dizer a vocês. Eu tenho aqui normal e normal. Só que aqui não é qualquer normal. Isso aqui na sua prova vai aparecer como sendo um indivíduo normal portadora. Prestem muita atenção. Quando eu digo que uma mulher é normal portadora, é porque eu estou querendo dizer que ela é portadora do gene e não da herança. Ela é heterozigótica, beleza? Gente, prestem atenção. Se eu digo para vocês que a mulher é XDzão, XDzinho, ela é normal portadora. Portadora de quem? Do gene, porque ela é heterozigótica. Muito cuidado com as questões, porque quando eu disser assim, é uma mulher portadora da herança, aí já é outro contexto, beleza? Então eu quero que fique claro para vocês. Uma coisa é eu dizer que a mulher é normal portadora. Normal portadora, ela é normal e heterozigótica, quando a herança é recessiva. Diferente de quando eu digo que ela é portadora da herança. Portadora da herança, ela seria XDzinho, XDzinho. Gente, quando nós fizermos esses cruzamentos aqui, ó, o que é que vai acontecer? Ó? A gente fazendo cada um dos cruzamentos aqui, nós vamos ter esses resultados aqui. Fazendo o cruzamento, o que é que nós vamos ter como resultado? Eu teria aqui, ó, XDzão, XDzão, ó, XDzão, XDzão, beleza? Nós teríamos aqui, ó, XDzão, Y, um menino normal, menina normal, menino normal. Se eu colocasse aqui XDzão, XDzinho, seria uma menina normal portadora. E se eu tivesse aqui XDzinho Y, seria um menino afetado, beleza? Olha o que eu quero de vocês. Heranças recessivas como daltonismo, distrofia muscular, adrenoleucodistrofia e tantas outras são mais frequentes em homens porque, gente, uma mulher para ser daltônica, ela precisaria ser XDzinho, XDzinho. Ela precisaria herdar o gene da mãe e precisaria herdar o gene do pai. Um menino para ser daltônico, a mãe normal já vai ocasionar isso. Porque a mãe sendo normal, ela já vai passar o quê? O XDzinho adiante para a gente. Então, o que eu preciso que vocês entendam aqui
é que diante dessa conjuntura, quando eu trabalho com heranças recessivas, elas são mais frequentes em homens do que em mulheres. Agora preste atenção. Para uma menina ser daltônica, ela precisaria que a mãe fosse pelo menos normal portadora e o pai obrigatoriamente fosse daltônico, porque o pai vai passar para ela o XDzinho. Para um menino ser daltônico, veja, basta a mãe ser portadora, porque o XDzinho vai vir dele. Agora prestem atenção nas perguntas que eu vou fazer a vocês. Aqui já estão os sexos e as heranças. Se eu perguntasse assim, ó, qual a probabilidade de nesse cruzamento, escute bem, prestem muita atenção que o segredo vem agora. Qual a probabilidade de neste cruzamento nascer um menino daltônico? Ó, se é a probabilidade de nascer um menino daltônico, presta atenção. Nascer um menino daltônico, num total de 4. Se eu lhe perguntasse qual a chance de nascer um menino daltônico, ó, a probabilidade de nascer um menino daltônico, a minha resposta seria 1 num total de 4. Seria 1/4 ou 25%. Beleza? Agora olha a pergunta. Nascendo menino ou dentre os meninos, qual a chance dele ser daltônico? Aí agora a pergunta é diferente. Nascendo menino, eu já sei que não vai ser menina. Dentre os meninos, eu vou desconsiderar as meninas. Gente, quantos meninos são aqui? 2. Nascendo menino ou dentre os meninos, a chance dele ser daltônico é de 1/2. Beleza? Porque agora eu só vou levar em consideração os meninos. Eu vou repetir. Se eu pergunto para você, deste cruzamento, qual a chance de nascer um menino daltônico? É 1 num total de 4, 1/4. Mas se eu disser a você que ele já nasceu e que ele é menino, ou dentre os meninos, você já sabe que vai ser o que, gente? Só levando em consideração os meninos, a minha resposta aqui vai ser 1/2, ok? Gente, essa foi a nossa aula sobre herança e sexo, né? Fazendo referência às heranças que são parcialmente ligadas ao sexo, restritas ao sexo ou holândricas, quando estão localizados na parte não homóloga do Y, e agora finalizando com a parte de herança ligada ao sexo, que é quando os genes estão localizados na parte não homóloga do cromossomo X. Vimos que as heranças podem ser dominantes e que as heranças também podem ser recessivas. E agora é isso, né, gente? Beijão pra vocês, bom estudo!